Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda na nossa primeira aula online e gratuita. Eu estou muito feliz de estar realizando esse projeto, já tem mais ou menos 2 anos que eu estou planejando ele. Bem, meu nome é Suelen Rezende, eu sou artista artesanal há mais ou menos uns 4 anos. Eu tenho praticamente 32 anos e eu tenho um filhinho de quase 3 também. O meu ateliê é esse daqui, o Ateliê Jardim das Artes. Ele fica dentro da minha casa para que eu possa cuidar do meu filho e também trabalhar. Eu me encontrei na arte depois de muitos anos. Eu passei por uma transição de carreira aos 29, onde eu larguei um emprego no banco de 11 anos, porque eu percebi que ali não era o meu local. Era um local onde eu não me encaixava, um local onde eu acabei adoecendo, apesar de ser um emprego bom, mas que não era o meu perfil. Eu vou contar pra vocês de uma forma bem breve a minha história, para que vocês possam me conhecer um pouco melhor. Desde criança eu sinto um chamado pela arte. Desde a infância, adolescência, primeira fase adulta, eu sempre tive a arte em algum momento da minha vida, às vezes até se apresentando de formas diferentes. Mas quando eu tinha 18 anos, eu tive essa oportunidade de um emprego bom, né, que é trabalhar no banco, não é um emprego ruim, ainda mais com 18 anos para uma jovem que veio de classe média baixa. E através desse emprego foi que eu consegui conquistar algumas coisas na minha vida, né, como a minha faculdade, eu fiz faculdade de administração de empresas para me manter empregada no banco. Mas assim que eu entrei, eu já percebi que ali não era o meu lugar e eu senti esse chamado da arte. Então, depois que eu terminei a minha faculdade, eu comecei a fazer alguns cursos. O primeiro que eu fiz foi de maquiagem profissional, então eu trabalhei durante um tempo como maquiadora. Ingressei em outros logo em seguida, também na área da beleza, acreditando que ali era o meu lugar, mas não desenvolvi muito, eu acabei ficando só com a maquiagem mesmo. E, infelizmente, eu tive a minha vida marcada pela perca do meu pai. Durante esse período, foi um período muito difícil da minha vida, onde eu passei por uma redescoberta de quem eu era, algumas coisas não faziam mais sentido, e a maquiagem ela acabou ficando para trás durante esse período. Depois, quando eu fui me conhecer novamente, eu não consegui mais viver com a maquiagem, e aí eu continuei apenas empregada no banco. Claro, por necessidade, porque eu não gostava mesmo. E é muito louco porque a gente às vezes não gosta, a gente não consegue estar naquele ambiente, mas a gente se força por necessidade. O que acabou causando algumas coisas em mim, eu desenvolvi depressão, ansiedade, síndrome de pânico, muitos problemas relacionados, né, ao ambiente que eu estava, que era um ambiente difícil, competitivo, mas que eu também não conseguia me sentir bem, não me encaixava e sentia inclusive que eu estava atrapalhando ao invés de ajudar. Quando eu cheguei num nível muito difícil mesmo, né, de tudo isso, eu cheguei a ter uma crise de ansiedade dentro da agência e foi um momento difícil da minha vida que eu precisei me afastar um pouco do banco para poder me curar. E aí eu fiz tratamentos com psicólogos, com psiquiatras, tive que tomar remédios. E também tinha a arte ali, que foi o que eu acredito que mais me ajudou a me encontrar. Eu já tinha começado a pintar já tinha um tempo, mas durante esse período de tratamento eu encontrei as mandalas, as pinturas em pontilhismo, e aí foi que eu consegui me reencontrar depois de tanto tempo. Comecei a pintar, comecei a fazer encomendas e o meu ateliê ele foi se formando de forma natural através das mandalas. Mas foi depois da minha gravidez que eu finalmente tive a coragem de sair do banco. Eu não queria mais estar naquele local que me adoecia, eu tinha medo de que isso pudesse passar alguma coisa para o meu filho ou que eu demonstrasse para ele que eu não era forte o suficiente para não estar em um ambiente que me adoeceu. Eu queria mostrar para ele também outras oportunidades de poder viver. Se a arte estava em mim, eu queria mostrar para ele que a arte era um caminho e que a arte é um caminho. Quando a gente é mãe, a gente quer muito poder mostrar caminhos de verdade para o nosso filho, para que ele não viva de acordo com o que as outras pessoas querem ou viva aprisionado de uma forma que ele não está feliz. E eu sentia que isso partiria das minhas ações como exemplo para ele. E hoje eu tô aqui para também te guiar nesse caminho da arte, para ensinar outras pessoas que também possam às vezes estar se sentindo um pouco perdidas na vida ou em relação do que queira fazer. E eu tenho certeza que se o seu caminho for a arte, você vai se encontrar. Então eu preparei para vocês a aula da pintura dessa mandala aqui. Ela tá muito especial e eu espero que vocês gostem porque eu fiz realmente com muito coração. Então vamos lá? Gente, vamos começar aqui a nossa aula então. Antes da gente pintar o MDF, a gente precisa utilizar a base acrílica, porque ela vai preparar, né, o MDF para a gente poder jogar a tinta e impermeabilizar a peça. Então, olha, como a base acrílica ela é só para a gente impermeabilizar, você não precisa fazer uma pintura muito certinha dela, tá? Porque ela não vai aparecer. Mas eu gosto de pincelar assim, olha.
pegar um sentido, né? Vou pegar um sentido e vou passar ou de baixo pra cima, ou de cima pra baixo, entende? Escolhe um sentido que vai ficar mais fácil pra você conseguir cobrir toda a sua peça com a tinta ou com a base, enfim, isso daqui já serve já até para uma questão de pintura em geral, né? E aí é só cobrir ela inteira. Bem, depois que você passou na sua base de MDF, você espera secar e depois também é importante pintar essa lateral. E aí, gente, não tem mistério, tá? É só passar mesmo aí, pintar, como eu falei, não precisa ser uma coisa muito certinha nem nada, porque isso depois a gente vai cobrir com outra tinta. E aí é só esperar secar. Bem, então base pintada, agora a gente vai fazer as nossas linhas guias. Então, ó, vamos pegar o nosso círculo, esse aqui é de 15 centímetros, e a gente vai encontrar o centro dele. Então, de 15 centímetros é 7,5. E aí, ó, você faz um risquinho assim, ó, pra cima, tá? Pra marcar aonde tá esse meio. Você vai vir ao contrário, vai virar a sua base e vai exatamente onde você marcou, ó, que deu 15. Então, agora aqui, ó, eu vou marcar o 7,5, que é aqui. E aí, como eu já tenho esse risco aqui, eu já faço assim, tá? Então, aqui é o meu centro? Não tenho certeza. E por que que às vezes a gente acha que marcou o centro e quando vai ver não marcou? E às vezes a gente mesmo coloca a régua no lugar errado. E aí a gente acha que achou o centro e quando a gente vai fazer a mandala ela fica torta. Então, a dica que eu tenho é, pega o seu compasso e faz um teste. A gente coloca aqui, ó, no meio e vem aqui assim, ó, na lateral, faz um risquinho. Vai fazendo assim, ó, não precisa riscar tudo não, só um pouquinho, ó, pra ver se tá certinho. E, ó, esse daqui tá certinho, aqui parece que tá alguns milímetros maiores, tá? Mas quando der, assim, pouquinha diferença, não tem problema, não pode dar, é uma diferença gritante, tá? Agora, sim, pouquíssimos milímetros, não tem problema, que às vezes é normal, né? Às vezes o próprio MDF vem um pouquinho assim, e aí dá essa certa diferença. Então, agora a gente vem com o nosso transferidor, nossa régua transferidora. Então, o primeiro passo, pegar a régua reta, encontrar o centro, verificar com o compasso se a gente achou o centro mesmo. E depois a gente vem com um transferidor pra gente poder encontrar as outras linhas, né? Porque aqui é como se a gente já tivesse as duas primeiras, né? A horizontal e a vertical, tá? Então, agora a gente vai encontrar as outras. É só a gente colocar nosso compasso aqui, ó, aonde a gente marcou o centro, e a gente vai fazer as primeiras marcações dessas duas linhas guias. Então, marca aí no seu transferidor. Você vai marcar o 0, o 90, o 180 e o 270. Marcou essa, que são as 4, né? Aí, a gente vem marcando as outras. Conta de 30 em 30 graus. Então, ó. 0, 10, 20, 30, marcou. 40, 50, 60, marcou. O 90 não precisa marcar de novo. E a gente continua, né? 90, ó. 100, 110, 120. 130, 140, 150. Aqui já tá marcado 180. E aí, a gente continua, ó. Aqui, ó. 190, 200, 210, marcou. 210, 220, 230, 240, marcou. 270 não precisa. E aí, você sempre verifica. Quando você chegar aqui assim, ó, você verifica que se tem 30, ó. 10, 20 e 30. Então, chegamos aqui no 270, ó. 280, 290, 300. 300
310, 320, 330, marcou. E aqui já tá marcado no zero, ok? São 360 graus. Marcamos essas primeiras linhas guias, show de bola. Agora, nós vamos para a segunda etapa, que é onde a gente vai marcar as linhas guias que estão entre essas linhas que a gente acabou de encontrar. A gente vai vir aqui, ó, de 0 a 30. Qual é o meio de 0 a 30? 15, certo? Então, ó, 10, 10 e meio. Marquei aqui, ok? De 30 a 60, qual é o meio? É o 45, ok? Não tem erro, tá, gente? Isso aqui é matemática. Ou é só percepção também, porque, por exemplo, aqui, ó, a gente tem 1 centímetro e meio, certo? E a gente sabe que esse aqui é o meio dos dois, né? 30 dividido por 2 dá 15, ou seja, ou então 3 dividido por 2, 1,5, tá? Então, aqui, ó, de 60 a 90, a gente vem aqui no 75. E aí, eu já tô falando pra vocês que fica mais fácil. De 90 a 120, 105. De 120 a 150 é o 135. De 150 a 180, 165. De 180 a 210, 195. 210 a 240, 225. 240 a 270, 255. Entenderam? Não tem mistério. É só ir marcando o meio, né, desses dois que a gente marcou. Então, aqui, ó, 270 a 300, 285. 300 a 330, 315. 330 a 360 é 345. E aí, a gente tem 16 linhas marcadas, 16 linhas guias. Então, agora o nosso passo é marcar essas linhas guias. E aí, na hora de marcar, ó, você vai colocar a sua régua de forma que ela passe pelos 3 pontos. Quais são os 3 pontos? Um que você marcou de um lado, o seu pontinho do meio e o seu pontinho do outro lado, ok? E aí, você pega aqui, ó, e vai traçar a linha em cima dele. Então, aqui, ó, a gente só continuar ligando os pontos. Pegou um ponto, pegou o ponto do meio, pegou o ponto do outro lado, passa por cima dele. E aí, é só continuar, galera. Pronto, estamos aqui com nossas primeiras linhas guias, né? Agora, a gente tem as linhas guias circulares, e aí a gente faz com o nosso compasso. Essas linhas aqui a gente vai fazer conforme a gente for pintando a mandala, tá? Mas a gente vai fazer aqui agora pelo menos 2. Então, pega o seu compasso e a sua régua reta, e a gente vai marcar. Eu vou olhar aqui primeiro quanto tá mais ou menos, 1 centímetro. Então, você vai pegar seu compasso, vai colocar do 0 ao 1, ó, 1 centímetro. Colocou aqui no meio e marcou, ó. Aula de artes, gente, como vira o compasso. Na hora da gente fazer o compasso, a gente coloca aqui, ó, e a gente segura aqui em cima, ok? E vai girando ele assim, ó. Vai virando ele um pouquinho pra trás, que ele consegue marcar direitinho o nosso círculo. E agora, marca agora 2 centímetros. Então, colocou aqui, ó, do 0 ao 2, colocou no meio, tá? Do meio que a gente vai marcar. E marcou mais uma linha guia circular. A gente vai começar com essas, e aí depois, conforme a gente for pintando, a gente vai marcando as outras. E vamos pegar as nossas cores, os nossos boleadores.
e eu indico vocês colocarem os boleadores na ordem. Qual que é a ordem? Do maior para o menor. Se vocês olharem aí, o boleador de vocês, eles têm essa ordem, porque fica mais fácil mesmo na hora da gente fazer, né? Então, ó, a gente tem esse aqui que é maior, o segundo, o terceiro, quarto e o menorzinho, que parece mais uma pontinha assim de agulha, bem pequenininho. Do outro lado, eles praticamente não têm alteração de tamanho. Então, vamos lá. Para escolher as cores, a gente vai consultar as harmonias das cores. Então, vamos lá. Nosso círculo cromático, nós temos as 3 primeiras cores, nós temos as cores secundárias, que é formado pelas cores primárias, e as terciárias, elas sempre são formadas por uma cor primária com uma secundária, tá? E a gente tem algumas harmonias, né, de cores que são para facilitar a combinação delas, porque são estudos muito antigos que para o nosso cérebro faz sentido quando a gente vê, né? Então, por exemplo, às vezes você vai em algum lugar onde toda a decoração foi feita de uma forma com um tipo de harmonia. E você olha aquilo e você já acha bem bonito. Ou seja, você nem sabe, mas aquilo dali teve um estudo para que você achasse bonito, né? Então, de todas as harmonias que a gente tem a complementar, a gente tem a monocromática, a gente tem a triádica e a gente tem a análoga, que é a que eu vou trazer hoje aqui com vocês. Como é essa harmonia análoga? É quando a gente escolhe uma cor primária e dessa cor primária a gente escolhe as outras duas que são do lado, tá? Então, aqui eu vou escolher a cor primária vermelha e vou escolher 2 cores do lado, que é a rosa e a laranja. E apesar de eu escolher só essas 3 cores, não significa que eu não possa utilizar vários tons dessas cores. Então, eu posso utilizar vários tons de laranja, vários tons de rosa, vários tons de vermelho. Isso fica livre na hora da gente criar. E essa harmonia, vocês vão ver no final como vai fazer sentido. A gente vai olhar e vai ser convidada a continuar olhando, porque vai ser harmônica aos nossos olhos e ao nosso cérebro. Então, vamos lá, gente. Vamos começar com os boleadores já organizados. Vamos para as nossas tintas. Aqui eu já tenho o rosa e eu tenho aqui o laranja e o vermelho. Eu vou pegar o branco também, porque eu quero fazer 2 tons de laranja. Eu quero fazer um laranja um pouquinho mais claro também. Aproveitei e peguei também esse outro tom de rosa, que é um rosa antigo. Eu ainda não sei se eu vou usar. Eu acho que talvez sim, ó. Vamos ver. Então, vamos começar aqui fazendo um laranja. Esse laranja aqui, ele é bem forte, tá vendo? Então, eu vou pegar aqui uma pazinha dele. Vou colocar aqui. E por que que eu vou fazer, gente, esse laranja? Porque eu gosto sempre de ter um ponto de luz na minha mandala, para conseguir trazer profundidade para ela. A gente tem um laranja que é bem forte, a gente tem um vermelho que é bem forte, esse rosa também. Então, é bom a gente colocar uma cor clara no meio para trazer essa luz. Então, a gente pode fazer tanto como detalhes, né? Ou como utilizar mesmo dessa luz e sombra nas cores. E aí está o nosso laranja claro. Vou colocar meu vermelho aqui também, para ele não secar. Então, vamos lá, vamos começar. Então, a gente vai começar com o nosso boleador do meio, que é o verde desse kit. E a cor, eu vou começar com a cor primária, com o vermelho. Pega um pouquinho, ó, só um pouquinho, tá? Aqui eu mexi, mas, ó, faz assim pra tirar o excesso. Pega, mergulha. E aí, a gente vai vir aqui, olha, nossa primeira linha circular, vai colocar bem em cima dela e a gente vai puxar até o centro, ó. E aí, a gente vai pular uma linha guia dessa reta. E vamos pra próxima, também colocando em cima e puxando até o centro. Bom que a gente vai trabalhando bastante o nosso puxadinho. Pulou uma linha guia, vamos para a próxima, colocamos em cima da linha guia redonda e puxamos até o centro. Pulamos uma, colocamos em cima da circular
e puxamos até o centro. E aí, a gente vai fazendo isso, ó. Pulou uma, colocou na outra, puxou até o centro. O puxadinho, gente, ele é um pouco mais difícil, então, não se preocupa de agora de primeira ele já ficar perfeito. E nem dele ter o mesmo tamanho, porque esse tipo de puxadinho é o puxadinho orgânico, certo? Então, é normal que ele tenha aí uma diferença. Então, ó, a gente vai fazendo por intuição e por aprendizado. Pensa que é a sua primeira mandala e que a sua primeira mandala, ela não vai ficar perfeita como você quer, mas ela é o primeiro passo para que você possa criar mandalas perfeitas aos nossos olhos, tá, gente? Sempre isso, porque a gente é artesã, então é normal que as coisas não fiquem exatamente perfeitas. E aí, ó, fechou aqui a última. Agora, eu vou vir com laranja. E aí, agora, com o mesmo boleador, eu vou pegar o laranja e eu vou colocar, gente, ao invés de eu colocar ele em cima da linha circular, eu vou colocar ele acima, ó. Tá vendo? E vou fazer o mesmo movimento de puxadinho. Esse movimento de puxadinho que a gente tá fazendo aqui vai ajudar a gente nas próximas pinturas, porque ele é retinho, então ele é o mais fácil. Aquele em que a gente tem que fazer ele mais curvadinho é mais difícil, então a gente começa por esse. Ó, colocou acima da linha circular e puxou até o centro, no meio do vermelho. Vai devagarzinho, sem pressa, porque devagar a gente consegue ter um controle maior da mão do que muito rápido. Ó, uma dica boa é: você percebeu que a sua tinta do boleador começou a secar? Pega um paninho e limpa o boleador, porque isso pode atrapalhar o puxadinho. Às vezes ele acaba ficando mais grosso por conta disso. Aí pega de novo a sua tinta e pronto. Finalizamos o nosso miolo. Então, agora, como próximo passo, a gente vai fazer um movimento de correntinha, que é um movimento muito bonitinho. Eu adoro esse movimento. Ele me lembra um cordãozinho. Agora, a gente vai pegar o nosso rosa. Esse aqui é um rosa choque, rosa pink, tá? Pega aí o seu boleador. A gente vai pegar o maior deles, que nesse kit aqui é o branco. Pegar a nossa tinta e a gente vai contornar essa linha circular. Então, a gente coloca aqui, ó, em cima dela, tá vendo? E aqui, ó, a gente colocou em cima da linha circular, em cima da linha reta, tá? Então, o próximo é a mesma coisa. A gente vai fazer assim, ó, colocar em cima da linha circular e em cima da linha reta, tá? Fazendo o contorno desse círculo. Bem, fizemos aqui nosso primeiro círculo, primeira parte da correntinha. E aí, a gente vai pegar o laranja claro dos boleadores. A gente vai pegar novamente o do meio, que é o verde, e vai vir colocar no meio dessas duas bolinhas rosas, tá? Bem próximo, assim, ó. E a gente fez um, e com o mesmo boleador, sem carregar de novo, a gente vem aqui, ó, e descarrega 2. Então, carregamos o boleador, coloca 1, 2. 1, 2. E vai fazendo esse movimento de correntinha.
Completamos a nossa correntinha e olha como vai ficando bonitinho, né? Agora a gente vai para o nosso próximo passo, onde a gente vai construir a nossa primeira pétala. Vamos pegar aqui o nosso compasso. E uma coisa legal, gente, é quando a gente vai dando um pequeno espaço, né, do último elemento, a gente também utiliza o fundo preto para ajudar a gente a construir essa profundidade. Então, vamos pegar aí a nossa régua para a gente poder medir o tamanho que a gente quer. A gente vai fazer duas marcações. A gente vai fazer marcação no 4 centímetros. Coloca o seu compasso, segura aqui em cima, ó, apoia ele, e aí você vai fazer esse movimento aqui, assim, ó, virando ele. Isso. Depois que você marcou o 4, você volta aqui na sua régua e marca o 3 centímetros, ok? São duas marcações aqui agora. Voltou, fez 3. E aqui eu já vou aproveitar e já vou fazer outras também. Agora, a gente marcou 6. Volta aqui e marco 5. Então, foi 3, 4, 5, 6. Ok. Vamos pegar o nosso rosa pink. Pegar os nossos boleadores grandes. Esse kit aqui, que são 4, né? E a gente vai construir a nossa primeira pétala. Eu vou pegar, olha, esse daqui, ó. Ver se vocês vão conseguir identificar. Coloque ele em ordem, tá? Ó, se vocês forem ver, tem sempre um lado que é maior, né? De todos eles. Então, dos lados maiores e tem os lados menores do outro lado. A gente vai pegar, ó, esse daqui, ó. Olhando aqui os lados menores, tá? É o segundo aqui, ó. Ok? Pegou. Pode guardar o restante enquanto isso. Vai pegar o seu rosa. E agora, a gente vai treinar uma coisa que se chama puxadinho fake, né? É um puxadinho que a gente vai controlar ele. Então, aqui a gente já treinou um orgânico e agora a gente vai treinar um fake. Pegou aqui, olha, a sua tinta. Ao invés de a gente colocar na primeira linha, a gente vai colocar na segunda linha circular. A gente marcou duas, certo? Aqui, ó, tem uma aqui bem pertinho e tem uma segunda. Escolhe uma linha guia reta e faz o seu pinguinho de tinta rosa. Pega dos boleadores pequenos, o menorzinho de todos, tá? Aquele que parece uma pontinha de agulha. E você vai puxar aqui, ó, até essa primeira linha que a gente fez, ó. E aí, você arruma na lateral. Agora, você vai novamente carregar a sua tinta, só que você vai pular uma linha guia, assim como a gente fez ali embaixo. Então, peguei aqui, pulei uma, vou pra outra, faço o meu pinguinho de tinta e puxo até a minha minha linha circular anterior, né? Que é a de 3 centímetros. E aí, eu vou fazer isso por ele todo. Vou fazer mais uma vez aqui, bem devagar com vocês, ó. Coloquei aqui, pulei uma linha guia reta, coloquei na outra. Vou vir com o meu boleador pequeno e vou puxar essa tinta até ela chegar nessa primeira linha aqui, circular. Arrumei a lateralzinha, ó, pra ficar bonitinho. Ó. Pronto. Ok? Agora, só repetir o mesmo processo até a gente chegar aqui do outro lado.
certo. Agora, a gente vai continuar a nossa pétala. Então, vamos lá, organiza os seus boleadores pequenos. Tenta manter as tintas fechadas. E a gente vai pegar aqui o vermelho, pra gente fazer o nosso primeiro passo. A gente vai começar com o nosso boleador verde, acho que a gente pode começar pelo verde, tá? Novamente, que é o boleador do meio. Pega a sua tinta e a gente vai fazer a nossa principal bolinha, tá? Logo em cima do rosa. E aí, a gente vai carregar novamente e vai colocar nas outras pétalas. Ó. Tudo que a gente fizer numa pétala, a gente vai fazer na outra. Só colocar um pouquinho acima. Pronto. Agora, a gente vai utilizar sempre o boleador anterior ao que a gente usou. Então, se aqui eu usei o do meio, o verde, eu vou usar o rosa. Isso aqui é rosa. Eu vou usar o rosa para fazer a lateral da minha pétala. E eu vou utilizar a mesma cor que eu usei para fazer a principal. Então, peguei a tinta e aí eu vou fazer até aqui embaixo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó. Eu fiz 7 pontinhos. E contornando esse miolinho, né, da pétala. Esse puxadinho que a gente fez rosa. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o mesmo número que eu fiz em uma, eu vou fazer em todas elas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Talvez uma fique um pouquinho diferente da outra, tá? Mas isso é normal, isso é comum. Uma pintura feita à mão. 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, é só a gente seguir esse mesmo padrão em todas. Pronto, o nosso próximo passo será pegar o boleador adiante. Então, por exemplo, aqui a gente usou o verde para fazer a inicial e para fazer a lateral a gente usou o anterior. O próximo passo da nossa pétala vai ser utilizar o boleador maior que o verde, tá? Na sequência. Então, depois do verde, vem o amarelo, tá? Que é o segundo maior, né? Se a gente colocar aqui na nossa ordem, a gente vai ver que é o segundo maior. E aí, eu vou pegar ele e vou pegar o meu laranja escuro, tá? Vou colocar, fazer a mesma coisa que eu fiz no outro, ó. Peguei, bolinha no centro, ó. Um pouquinho acima da bolinha anterior. E aí, o que é legal da mandala? É que a gente vai se guiando por essas linhas. Então, por exemplo, eu tenho essa linha circular aqui, eu tô fazendo essa bolinha do centro, eu tento encaixar todas elas abaixo dessa linha. Ou que fosse acima, ou que fosse em cima exatamente dela, né? Assim, a gente vai conseguindo adequar a nossa mandala, colocar ela mais ou menos dos mesmos tamanhos. E agora, feito isso, a gente vai continuar com o nosso laranja, e aí a gente vai pegar o boleador anterior ao amarelo
né? O anterior que a gente fez aqui, ó, a gente vai pegar pra fazer a lateral da nossa pétala, que foi o verde, ok? Que é o verde, né? Ou o do meio, se o seu kit for o outro. Tá dando pra entender essa parte? Sempre a principal que a gente vai fazer, quando a gente for fazer a lateral, a gente vai fazer com o anterior. E quando a gente for crescer a nossa pétala, a gente sempre vai pro próximo, né? Então, aqui a gente usou o amarelo, o próximo que a gente vai usar vai ser o branco para crescer. Agora, para fazer a lateral, é o verde, que é o anterior. Pego novamente a minha tinta e vou fazer a mesma coisa daqui. Vou encaixando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na lateral desse outro pontilhismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí, eu vou repetindo todo o processo, todo o padrão nela toda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Existe um espaço entre as bolinhas, né, anteriores que a gente vai preenchendo. Se você não conseguir de primeira, não tem problema, mas tenha isso como um objetivo, de encaixar essas bolinhas. Para elas não ficarem muito isoladas das outras e fazer uma completar a outra. E agora, como próximo passo da nossa pétala, a gente vai pegar o laranja mais clarinho, pra gente trazer luz para essa pontinha da nossa pétala. Então, pegou o nosso laranja mais claro e a gente vai vir aqui com os boleadores e vai pegar o da sequência, né? Como eu expliquei. Agora, a gente vai pegar o branco, que é o maior desse kit aqui, desse kit pequenininho. Pegou o branco, faz a nossa bolinha inicial, ó. Coloca ele acima desse círculo. Se o de vocês estiver ficando um pouquinho diferente, não tem problema. É comum, é normal. Na verdade, é até esperado. Porque a arte, ela é assim. Por mais que a gente tente copiar, sempre vai ter o nosso temperinho, né? Igual comida. Sempre vai ter o nosso tempero, que vai fazer ela ficar um pouco diferente. E aí, como eu disse, a gente pega o anterior, que é o amarelo, para fazer a nossa correntinha lateral. E o procedimento, gente, não muda. Nesse caso aqui, ainda é o mesmo. Pegou a tinta, vem aqui na lateral encaixando, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vocês viram que de cada uma cresceu? É normal, né? Aqui foi 7, aqui foi 8, aqui é 9. Normal, porque a gente tá fazendo a nossa pétala crescer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí, é só prosseguir.
Bem, aqui a gente terminou essa primeira pétala que a gente fez. E o nosso próximo passo é repetir essa pétala aqui na frente. Então, tudo que a gente fez aqui, a gente vai fazer novamente, tá? Que é pra fazer essa mandala crescer. Então, a gente vai pegar o nosso rosa, vamos vir aqui no nosso boleador, nos nossos boleadores maiores. E a gente vai usar, gente, a mesmo pensamento que a gente usou aqui. Nesse daqui, ó, eu usei, foi esse aqui, certo? Pra fazer a nossa pétala, nosso miolinho da nossa pétala. Então, agora eu vou usar esse, que é o próximo, certo? A gente vai pegar ele. E agora, o que que a gente vai fazer? Já pega o seu boleador menorzinho, pra gente poder fazer um teste aqui sem a tinta, tá? A gente tem aqui, olha, uma última linha guia circular e a gente tem uma anterior. Lembra que a gente fez? Então, eu vou colocar essa primeiro pingadinho, né? Que agora a gente vai fazer no meio dessas duas, né? A gente não pulou uma linha guia, agora a gente vai fazer nesse meio aqui, nessa linha do meio. E a gente vai aplicar o nosso pontinho, a nossa bolinha, bem aqui, ó, abaixo dessa linha guia, tá? Ó, abaixo dela. Depois que a gente aplicou ela, a gente vai vir com o nosso menorzinho e vai puxar bem fininho até aqui, ó. Tá? Na altura da bolinha anterior que a gente tinha feito. Ela vai vir como se ela estivesse saindo daqui de trás dessa outra pétala. Eu vou fazer uma bem devagar para vocês entenderem. Peguei a tinta, vou colocar abaixo, ó, da minha linha guia circular. Peguei o meu boleador e vou puxar ele bem fininho até essa altura aqui, que é a altura do outro rosa. E aqui eu não vou engordar muito ele, eu vou deixar ele o mais fininho possível, ó. Essa lateral aqui, ó. Entendeu? E agora, pra gente finalizar, eu vou fazer aqui um desafio. E o que vai ser esse desafio? Vai ser alguns estilos de puxadinho, que é pra gente treinar um pouco mais essa técnica. A gente vai pegar o nosso boleador menor desse kit aqui, ó. O menorzinho que a gente tem desse kit. Vou pegar a cor rosa e o que eu vou fazer é o seguinte, ó. Molhei aqui o rosa. Já preparei aqui o meu boleador menorzinho de todos. Vou colocar aqui, ó, bem no finalzinho. E vou puxar ele até onde eu conseguir. Melhor, até aqui, ó, a essa linha guia que tem circular, tá? Ajeito ele. Ok. E aí, repito todo o processo nela toda. Então, vou repetir devagar aqui novamente com vocês. Coloquei aqui bem no finalzinho da mandala, puxei até a linha guia circular.
Depois, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai pegar aqui, ó, a nossa tinta com o mesmo bolhador, ok? E a gente vai colocar, ó, do ladinho desse anterior, só que pegando ali a curvinha. Tá vendo essa curvinha aqui, ó, que é quando começa a descer? A gente vai colocar aqui do lado. E a gente vai puxar, ó, tentando contornar esse puxadinho central. Assim. E aí, do outro lado também, ó, um pouquinho pra baixo, mais ou menos de onde tá essa curvinha. E aí, é só ir puxando, vai devagarzinho, que não tem erro. Faz a curvinha dele. E ele vai contornando o central. Vamos lá, mais uma vez. Coloca aqui do lado, ó, você já pode até fazer de uma vez os dois, ó. 1, 2. Colocou um pouquinho abaixo e vai puxando até ele chegar aqui embaixo, fazendo esse contorninho. É importante a gente fazer essa silhueta aqui assim, ó, que fica mais bonitinha. E aí, ó, vai puxando aqui. E agora é só repetir o mesmo processo. E agora, pra gente finalizar, a gente vai pegar o nosso bolhador verde ou o bolhador do meio e vai fazer um pontilhismo aqui do lado, vindo um pouquinho mais pra cima, ó, desse anterior. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faz ele descer até aqui no meio, em cima dessa bolinha do laranja. Então, pega aqui em cima, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí, só repetir. E agora, apesar de parecer que a gente acabou, eu vou vir trazer aqui pra vocês uma coisa muito legal, que são as sobreposições. Mas para isso, eu preciso esperar um pouquinho secar esse último ornamento que a gente fez com rosa. Então, espera alguns minutinhos e aí a gente volta aqui para concluir. Agora que já secou, olha, essa parte, a gente vai fazer uma iluminação aqui na nossa mandala. Vou pegar aquele rosa antigo que eu falei com vocês no começo, que talvez eu usaria. E aí, como é bem pouquinho, eu não vou nem colocar ele em potinho, vou usar ele aqui mesmo. Eu vou pegar um bolhador que seja mais fininho do que esse que eu utilizei. Só que eu não quero pegar o anterior, eu quero que ele seja bem mais fininho mesmo. Então, vou verificar. O verde ainda tá muito grande, então eu vou vir com rosa, porque é só um detalhe o que eu vou fazer. E vou vir aqui, ó, por cima dele e vou fazer um puxadinho orgânico. Orgânico por quê? Porque ele não precisa ir até o final. Ele pode ter o tamanho que ele quiser, né? Então, onde ele parar, até onde vai a minha tinta quando eu puxo, é onde ele tem que ir. E aí, o que é que a gente tem que treinar? É fazer essa voltinha aqui. Então, pra gente fazer essa voltinha de forma orgânica, a gente tendo esse rascunho por baixo, já facilita o nosso trabalho e facilita o nosso aprendizado.
E aí, olha, é só ir seguindo, mamão com açúcar, e claro, muito treino, a gente consegue chegar lá. Olha como fica lindo esse efeito de sobreposição, trazendo luz para esse elemento. Então, agora sim, a gente vai finalizar a nossa mandala. E eu vou finalizar com o mesmo rosa chá, usando ele para fazer o nosso miolo central. Para isso, eu vou escolher um desses boleadores aqui, ó. Eu vou escolher desse aqui, que é o maior, o da outro lado. Peguei aqui e vou depositar bem aqui no centro. Pronto. Finalizada a nossa parte artística. Para a parte técnica, é necessário esperar secar a mandala até o outro dia, para então apagar as linhas guias e poder invernizar. O que eu indico é que vocês treinem bastante com mandalas como essas, né? Que seja assim menorzinha, com esses tipos de padrão, porque aí vocês vão ficando cada vez melhor para vocês poderem avançar para a aula de porcelanas. E aí, o que vocês acharam da aula? Conseguiram desenvolver a mandala? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu fiz com muito amor e com muito carinho. Me enviem foto das mandalas de vocês para eu saber que vocês fizeram, se vocês gostaram, o que vocês acharam da didática. E se vocês quiserem aprender mais ainda comigo, é só clicar no link que eu vou deixar disponível aqui para vocês. Lá vai ter todas as técnicas da mandala em pontilhismo, mas não só em MDF, mas também em porcelana e em breve em outras superfícies, como tecido, nas ecobags. Tem aula de lettering para que vocês possam personalizar ainda mais as peças de vocês. E além disso, gente, esse curso vai ser um curso vivo. Ele vai estar sempre atualizado, vou estar sempre trazendo aulas novas, ou seja, todas as coisas que eu faço aqui no ateliê, eu vou trazer, eu vou ensinar. E é isso, te espero lá para te ajudar a pintar o seu ateliê. Beijo!